E aí pessoal, beleza? Libertário03 aqui, bem-vindo ao canal. Esse é um canal austro-libertário que eu falo sobre política, economia, filosofia e ética. Meu nome é Caio, se você não viu aí na intro. Bom, como é a thumb do vídeo de entrega, eu quero falar sobre um assunto um pouco polêmico aí, que é a questão da cidade de Dresden, na Alemanha, o que aconteceu com ela em 1945. Recentemente, assim, no dia 13 de fevereiro, faz um tempo já na verdade, fez aniversário do que aconteceu nessa cidade. E aí eu comentei isso num comentário e tal, por algum motivo assim, surgiu o assunto. E eu coloquei isso como um ponto, aí um inscrito falou assim, pô, eu não conheço a história, então vamos fazer um vídeo aí sobre isso, porque é uma coisa que não pega muita view. Mas antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro aqui uma coisa. Este não se trata de um vídeo relativizando os atos cometidos na Alemanha na época. Não se trata de um vídeo de apoio aos atos da Alemanha na época. Não se trata de uma justificativa para os atos cometidos na Alemanha na época. Eu quero deixar isso claro, cristalino. Eu sou um austro-libertário, eu sou contra qualquer tipo de atrocidade, inclusive as cometidas pelo tiozinho do bigode, vamos chamar ele assim, porque o YouTube não gosta que você fala o nome dele. E também não gosta que você fala do período da Alemanha naquela época. Então, quando eu falar período da Alemanha naquela época, vocês sabem do que eu estou falando, da coisa lá que aconteceu na Alemanha. Então, que fique claro. Mas, antes de entrar nos detalhes do vídeo, o que aconteceu, contar um pouco da história, se inscrevam no vídeo, comentem, compartilhem, checa os links na descrição. Tem todas as redes sociais do canal, tem os links para você contratar thumbs importantes como essa, tão bonitas quanto. Quem está fazendo minhas thumb é o Alexandre Lacerda, ele tem contatos na rede social, então vai lá, checa as redes sociais dele, contrata ele também pro seu canal, ele tá me ajudando também com divulgação, enfim, o cara faz o pacote inteiro. Basicamente ele pega seu canal flopado e dá um up nele, então contratem o cara também. Na descrição também tem todas as minhas redes sociais, segue lá, e também os links para apoio financeiro do canal. Você pode colaborar com o projeto através de doações de Bitcoin, Nano ou via Pix por moeda estatal. Nesse momento eu estou precisando de uma boa quantidade de dinheiro, pelo menos assim, mais ou menos uns R$ 200 para poder arrumar o meu notebook. Eu estava fazendo a leitura comentada do Ação Humana e o notebook, bom, simplesmente foi pro saco. Parou de funcionar. Então eu preciso arrumar ele para poder retomar a confecção do roteiro do Ação Humana, né, que eu estava fazendo com o capítulo 2. Eu tenho a playlist aqui, mas só tenho a introdução do capítulo 1. E aí, se você puder colaborar financeiramente com esse projeto, estiver interessado, pode fazer uma doação via Pix. Qualquer valor ajuda. Literalmente, se você doar um centavo, bom, falta R$ 199,99, então eu já estou mais perto. Então, pode colaborar financeiramente aí. Mas enfim, sem mais delongas, vamos entrar no assunto aí. O que é a cidade de Dresden? O que aconteceu em Dresden? Devido ao contexto da guerra na época, por causa dos bombardeios que, vamos deixar claro, foram começados pelo bonde do bigodinho, vamos chamar assim, o bonde do tiozinho do bigode, vamos chamar eles assim, para não falar a palavra aqui que o YouTube não gosta. Eles começaram bombardeando Londres e aí meio que tipo assim, se você começa bombardeando, você escalonou o conflito, então você espera sofrer retaliações. Várias cidades foram bombardeadas, inclusive Hamburgo, por exemplo. Só que Dresden tinha uma particularidade em relação às outras cidades. Essa cidade de Dresden em específico, ela era considerada o grande polo cultural da Europa, em termos de arquitetura, coisas do tipo. E essa cidade, ela era uma cidade de não combatentes. As estimativas da época dizem que ela tinha cerca de 500 mil pessoas, e essas estimativas são importantes para entender a magnitude do que foi a quantidade de mortos na cidade. Quando aconteceu isso? Aconteceu isso em 1945, entre o dia 13 e o dia 15 de fevereiro. Foram 3 dias de bombardeios. E é importante deixar claro que nesta etapa da guerra, devido aos bombardeios que estavam acontecendo, a maior parte da produção de armas e equipamentos para a guerra estava dentro da terra, em bunkers, basicamente. As indústrias foram colocadas em bunkers. Por quê? Se você deixa uma fábrica lá de produção de armamento, passa um avião, bombardeia a fábrica e você perdeu a fábrica. Então a sua tropa que estava lutando no front fica sem armamento. Então a turma lá do Bigodinho decidiu fazer essa estratégia. Por que isso é importante? Desde 1943 já não haviam mais fábricas no topo da superfície, assim, só para baixo, cavada lá em algum tipo de bunker, alguma coisa. Os genocidas Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt alegam, e a palavra certa para eles é essa mesma, genocidas, eles alegam que Dresden era uma cidade que tinha armamento, produção de armamento, essas coisas.
A cidade tinha, sim, uma fábrica de vidro, que era usada para fazer mira para colocar nos rifles, enfim, nos armamentos. Só que essa fábrica já tinha sido desativada nessa altura. Ela foi desativada em 1943. Então, o que era a cidade de Dresden em 1945, quando os genocidas do Churchill e do Roosevelt fizeram chover sobre a cidade incontáveis bombas sobre ela? Basicamente, era uma cidade em que tinha feridos da guerra, ou seja, pessoas completamente incapacitadas de pegarem armas e continuar lutando, não combatentes. Você tinha as pessoas que tratavam os feridos, ou seja, médicos, enfermeiros, todo o aparato médico ali da cidade. Mulheres e crianças civis, basicamente, e idosos, ou seja, era uma cidade de não combatentes e combatentes feridos, incapacitados de voltar para o fronte de batalha porque estavam feridos. Esse era o perfil demográfico de Dresden, na Alemanha. Não era uma cidade industrial, cheia de gente, com um monte de pessoas, de combatentes, fazendo algum tipo de suprimento logístico, alguma cidade assim. Não, essa cidade não tem nenhuma base militar, nada do tipo, mas ela é uma cidade muito importante em termos de transporte, que tem uma ferrovia que passa ali. Não era esse o perfil da cidade. A cidade era simplesmente uma cidade. Não combatentes, feridos de guerra, médicos e enfermeiros tratando dos feridos. Esse era o perfil da cidade. O que esses monstros fizeram? Bombardearam a cidade inteira, praticamente destruíram a cidade inteira. Bom, aqui que começa a entrar um pouco as polêmicas, as controvérsias acerca do número de mortos. O perfil de bomba que foi utilizado, primeiro foi utilizado basicamente uma grande camada de bombas explosivas mesmo, aquela que joga e explode tudo. Destruíram boa parte dos prédios da cidade, estima-se que mais ou menos 25 mil construções foram destruídas. De novo, a cidade não era pequena, era uma cidade grande até, 500 mil pessoas, não é uma cidade pequena. Também não é uma metrópole assim com, sei lá, 6, 7 milhões de pessoas, mas de novo, era uma outra época, tinha menos gente na Terra, porque enfim, tinha acabado de ter uma guerra que matou gente pra caramba e tava tendo outra guerra que tava matando gente pra caramba. Então, levem isso em consideração. E aí, o que aconteceu? Depois, essa é a primeira camada de genocídio via bomba, basicamente, foi a RAF, a Royal Air Force britânica, ou seja, a Força Aérea Real Britânica. A segunda camada de bombardeio foi uma camada de napalm. O que é napalm, basicamente? É uma bomba incendiária adesiva, ou seja, ela gruda nas coisas. E coisas pode ser tanto prédios quanto pessoas. Então, se você gruda um napalm no seu ombro e aquilo começa a pegar fogo, aquilo é um calor absurdo. E basicamente seu corpo vai se liquefazer, porque o fogo vai se espalhar e é uma temperatura extremamente quente. Por que é importante entender esse contexto? Porque aqui começam as controvérsias acerca de quantas pessoas foram genocidadas por esses canalhas do Churchill e do Roosevelt. Tem fontes falando desde 12 mil pessoas até fontes estimando que 400 mil pessoas, 300 mil pessoas morreram. Por que há essa discrepância tão grande nos números? Primeiro, muito em cima disso é propaganda da turma do bonde do bigodinho, especialmente o Goebbels fazendo propaganda em cima para catapultar aquilo, levar a moral das tropas, já que, enfim, era o final da guerra, o bonde do bigodinho já tava tomando um pau do cacete e tava quase perdendo a guerra, então muito disso é propaganda da turma do bigodinho. Tem também uma questão assim, que você não tem como precisar quantas pessoas morreram, porque simplesmente os corpos ficaram além de indetectáveis, porque, enfim, as pessoas entraram em abrigos subterrâneos ou então foram pegas de surpresa na rua. E elas basicamente se liquefazeram literalmente, ou seja, a pessoa deixou de existir. Ela simplesmente desapareceu completamente. Qualquer vestígio, qualquer traço de DNA, de vestígio da pessoa, da existência daquela pessoa foi simplesmente incinerado até virar pó, literalmente. Muitos prédios foram destruídos nesse nível do prédio virar uma massa gigantesca de cinzas na cidade. Então não se sabe quantas pessoas ao certo morreram exatamente. Por isso que tem essa grande discrepância nos números. Já morreram 12 mil pessoas, morreram 400 mil pessoas. O que eu acredito particularmente? Crença minha, não estou dizendo aqui que isso seja verdade. Eu não acho que morreram 12 mil pessoas, porque é muito pouco provável que uma cidade ser completamente destruída, como a cidade foi, ter 500 mil pessoas e morrer só 12 mil, isso é razoável. Eu também não acho que morreram 400 mil pessoas ou 300 mil pessoas, porque esses números são exagerados também, porque assim, você está falando de 80 a 60% de mortos na cidade, é uma proporção muito grande para você conseguir atacar. E se você ver os mapas, eu vou deixar algumas fontes na descrição que tem os mapas da cidade, você vê que a maior parte dos ataques foram no centro. Tudo bem que o centro era onde estavam os hospitais e tudo mais, tinha bastante gente ali, mas, de novo, não é muito razoável supor que, enfim, tenha morrido
80% a 60% da população da cidade. São números um pouco exagerados. Eu acredito que tenha sido uma faixa mais ou menos ali na casa de 100, 150 mil pessoas que morreram. O que não deixa de ser um absurdo completo, porque isso coloca mais ou menos no mesmo patamar de Hiroshima e Nagasaki, que foi o ato monstruoso, genocídio final que foi cometido nessa guerra pelo canalha do Franklin Delano Roosevelt, que, enfim, ou os americanos, esses desgraçados genocidas que matam pessoas por esporte e prazer, basicamente. A maior máquina assassina da história da humanidade chama-se governo dos Estados Unidos. Eles bombardeiam pessoas porque, enfim, tem que bombardear pessoas, né? Porque é democrático, sabe? Você tacar uma bomba numa cidade de não combatentes, uma bomba nuclear e destruir completamente duas cidades, é democrático, é coisa de gente do bem, né? Então, tem essa questão, tem essa disputa na cidade de Dresden acerca da quantidade de mortos, e você pode interpretar Dresden como um aquecimento, um prequel do que viria depois, alguns meses, no que foi feito no Japão. Eu acho que a gente tem que colocar as palavras dessa no maior ato de monstruosidade já cometido na história da humanidade, porque assim, o Holocausto foi monstruoso, o Holodomor foi monstruoso, mas o que foi feito contra os japoneses em Hiroshima e Nagasaki, assim, eu considero talvez um dos maiores atos de monstruosidade da humanidade, se não o maior, porque não havia bases militares, não havia nada, era só duas cidades completamente civis. E mesmo assim essas cidades foram explodidas, assim como Dresden foi explodida num nível obviamente muito menor, porque não foi uma bomba atômica, mas ainda assim foi uma tragédia gigante. Eu vou deixar aqui na descrição várias fontes, tanto dizendo nessa faixa de 12 mil com mapas, enfim, da cidade, para você entender como que era. Uma thread no Twitter do historiador libertário, salve para ele aí, obrigado pelas informações também, que ele vai nessa linha mais ou menos de 300 mil pessoas, coloca as informações lá e ele tem uma fonte para isso, que é um jornal alemão lá que eu não vou saber pronunciar o nome agora, mas é de 86, que foi feito um revisionismo dizendo quantas pessoas morreram. Então, assim, está em aberto quantas pessoas morreram naquele dia, mas o que não está em aberto é o fato de que houve um genocídio naquela cidade. Isso é óbvio. E aí é aquele momento que vai aparecer, igual apareceu na thread dele, talvez, não sei, aqui nos comentários. Um monte de chupacu do Churchill falando, ai, mas era um monte de gente, não sei o que. Era lá da turma do Bigodinho. Não eram não combatentes. O crime deles era basicamente ter nascido na Alemanha e estarem vivos ali na época da Segunda Guerra Mundial. Então não é o caso, não era uma cidade de civis, enfim. Mas era uma cidade de civis, não era uma cidade de militares, uma cidade militarizada com produção militar. Ela tinha sido até 1943, e assim, era uma coisa que era uma fábrica de vidro que virou uma fábrica de mira, basicamente, porque você põe o vidro ali, né? Então, enfim, você consegue produzir uma mira a partir de uma fábrica de vidro, é só mudar a produção. Mas depois essa fábrica foi desativada porque, enfim, começou os bombardeios, e deixando claro quem começou os bombardeios, a turma do Bigodinho. Então, fica meu vídeo aí sobre essa história. Link na descrição com fontes, enfim, com mais dados, inclusive fontes contestando o que eu estou dizendo aqui, é importante. Porque, como eu disse, a questão do número de mortos é uma questão que está sendo debatida, que não se sabe ao certo quantas pessoas morreram. Que houveram muitas pessoas mortas, isso ninguém discute. Que houve o bombardeio, isso também ninguém discute. A disputa acerca da historicidade da questão é quantas pessoas morreram. E as pessoas que alegam que morreram muito mais gente têm esse bom argumento para dizer que não tem como precisar quantas pessoas morreram, porque simplesmente as pessoas se liquefazeram por causa das bombas de napalm. Então, fica meu registro aí, meu vídeo sobre a questão, e deixando claro e cristalino de novo no final do vídeo. Não se trata nesse vídeo de um apoio ao que o bonde do Bigodinho fez, não se trata de um apoio ao Holocausto, não se trata de um apoio a nada, é apenas um fato histórico apontar aqui. Lamentavelmente, em guerra, a história é escrita pelos vencedores, e os vencedores dessa guerra foram os canalhas do Churchill e do Roosevelt, e eles escrevem a merda que eles quiserem nos livros de história, e papel aceita qualquer coisa, e eles dizem que eles são os heróis, e a RAF, né, a Royal Air Force, são os heróis que salvaram o mundo do tiozinho do bigode malvadão, e não tô dizendo que ele não é malvado, pelo contrário, o cara é um monstro, mas enfim, você percebe como é aquela velha máxima, na guerra a primeira vítima é sempre a verdade, então fica a minha contribuição para a posteridade aí, para relembrar um fato lamentável, um fato monstruoso, um pouco depois do aniversário, mas enfim, eu só gravei agora porque foi a data que eu achei mais apropriada, mas link na descrição, thread, fontes, inclusive fontes questionando minhas informações. Mas é isso, é assim que é feito o debate histórico, com
fontes dizendo uma coisa, outras fontes dizendo outra, e você tentando ver qual fonte está mais próxima da verdade, porque, de novo, é uma coisa muito complexa de ser feita, porque tem a questão do napalm e quantas pessoas se liquefazeram, ninguém sabe. Mas é isso, agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo, se inscrevam, comenta, compartilha, e pra encerrar de vez, eu sou responsável pelo que eu falei. Se você interpretou isso aqui como uma propaganda do tiozinho do bigode, alguma coisa, aí é problema seu, porque, enfim, já disse, eu sou libertário, sou contra qualquer tipo de agressão estatal, e se você entendeu qualquer coisa fora disso, aí o problema é com você, não comigo. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.